Os fundos multimercados, junto com os fundos de ações, é uma das categorias que mais sofreu esse ano, assim como em anos anteriores, por conta de uma série de fatores. A competição quase desleal com os títulos isentos, e também indefinição de política monetária, tanto aqui quanto lá fora. Agora, a gente começa a ver no Brasil um aperto monetário, com o aumento da Selic, e lá fora, nos Estados Unidos, um corte, uma queda da taxa de juros na maior economia do planeta, o que aumenta o diferencial dos juros aqui e dos juros lá fora. Eu converso agora com o Tiago Mendes, que é responsável pelos fundos multimercados de renda fixa da Bahia Asset, e converso com ele para entender um pouquinho como lidar, como que mexer na carteira nesse momento em que se confirmou o que se esperava já há algum tempo, algumas boas semanas, que é um aumento aqui na Selic e um corte lá fora. Acho que a gente pode ter alguns bons insights vendo os fundos da Bahia Asset. Os resultados nesse ano, eles são positivos. Bom, eu sou Carla Spotorno, editora do Broadcast Investimentos, e começa agora, então, o Cabeça de Gestor desse 8 de outubro de 2024. Tiago, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quero entender se nas últimas semanas vocês chegaram a fazer alguma mudança na carteira por conta desses eventos aí que eu comentei. Obrigado, Carla. Agradeço aqui em nome do Bahia Asset a oportunidade de participar do programa. Aproveito para me colocar aqui à disposição em toda a nossa equipe, sempre que vocês precisarem. Para nós é um prazer poder trocar, é um prazer poder passar aqui as nossas ideias para vocês, tá? Você usou algumas palavras na sua pergunta, né? Que assim, definição, começou, não começou. Então, assim, sempre que a gente pensa aqui em cenários econômicos, assim, né? Sempre que a gente pensa em economia, aqui no Bahia Asset, né? A gente é uma casa muito baseada em pesquisa, assim, né? A gente tem áreas de pesquisas, assim, pesquisa econômica bem robusta. Então, tudo que a gente faz aqui em termos de investimento é baseado em muitos dados, muitos modelos, que a gente sempre procura ter um cenário econômico, né, que a gente vai se basear, e aí, através dos especialistas em cada estratégia, né, que a gente tem, cada especialista no seu mercado, a gente vai procurar as melhores oportunidades e criar um portfólio. Mas esse momento que a gente está vivendo, eu acho que vale tanto para o mundo quanto para o Brasil, é um ciclo econômico diferente em diversos aspectos, né? Então, os modelos que funcionavam muito bem no passado, eles têm errado um pouco, né? Então, isso gera toda essa volatilidade, né? E toda essa indefinição que você comentou na sua pergunta, assim, que eu achei super pertinente para o momento atual. Então, a volatilidade está alta, então esse momento, né? Apesar da gente sempre buscar um cenário que a gente vai buscar investimentos, que a gente vai procurar nortear aqui as nossas decisões, o momento atual exige sim uma gestão mais ativa, né? Uma busca constante por proteção, mesmo que às vezes você, para proteger o seu portfólio, você reduz um pouco assim a sua rentabilidade e a perspectiva vamos dizer assim, uma oportunidade maior no curto prazo, mas a gente acha que o momento é de ter uma gestão mais ativa e ter um portfólio sempre equilibrado, uma busca muito grande por proteção. E aí você perguntou, né, semana passada a gente teve um dado muito relevante de mercado de trabalho nos Estados Unidos. No mês passado, o Banco Central americano começou o seu ciclo de queda de juros e isso exige mudanças nas nossas carteiras, né? Então, o que a gente pensa, assim, o que a gente está olhando, assim, primeiro começando respondendo a sua pergunta no cenário internacional, né? Os bancos centrais, né, os principais bancos centrais do mundo, né, combatendo uma inflação que subiu muito lá atrás, principalmente em 2022, elevaram bastante os juros, né? Então, a gente está vendo atualmente juros dos países desenvolvidos historicamente bem altos, assim. A taxa americana passou de 5%, e a gente pode falar a mesma coisa para a Europa, né, que viveu um período enorme de juros negativos e agora está com juros reais bem positivos, Reino Unido e Canadá. E o que a gente está enxergando? Essa inflação começou a dar sinal que estava caindo, né, em 2023, e a gente enxerga, dentro do que a gente vê, assim, olha, o que a gente está vendo que a gente tem mais convicção? A gente acha que o ambiente inflacionário ele já melhorou e vai continuar mais tranquilo à frente. Isso vale para os Estados Unidos, né, que é a principal economia global, mas também para outras economias desenvolvidas. Só que cada um está no seu estágio. Então, assim, a preocupação passa da inflação para a atividade, para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a atividade está desacelerando, né? Os juros altos, eles de fato estão freando um pouco as economias. Então, os bancos centrais, uma vez que a inflação, de certa maneira, está mais controlada, a atenção se volta ao mercado de trabalho, né? E aí está todo mundo vendo, olha, qual é a velocidade de desaceleração do mercado de trabalho? Está indo muito rápido, está indo muito devagar? Estados Unidos, por exemplo, até semana passada, a grande preocupação do Banco Central americano era, olha, a taxa de desemprego está subindo muito rápido. Então, eu tenho aqui bastante juros para cair
e eu tenho um mandato duplo, eu tenho um mandato de inflação na meta e também de máximo emprego. Então, eu estou aqui disposto a combater qualquer piora adicional do mercado de trabalho. E Então, aí, havia... na semana passada que você comentou, teve o dado que surpreendeu. Exatamente, Mudou, exatamente. mudou esse cenário, né, Thiago? Então, aí diante disso, né, o mercado estava as últimas divulgações do mercado de trabalho americano estavam mostrando já um ajuste maior, a taxa de desemprego estava subindo, os antecedentes dos Estados Unidos ele tem uma vantagem que ele tem muitos dados para você olhar, né? Tem muita coisa que se correlaciona com o mercado de trabalho, pesquisas alternativas até de mercado de trabalho que você consegue, olha, o mercado de trabalho de fato está afrouxando, está ficando menos apertado. Então, o risco é a taxa de desemprego subir mais rápido e aí o Banco Central americano ele vai ter que cair os juros mais rápido ainda. Porém, na sexta-feira passada, teve um dado que mostrou, de certa maneira, surpreendente, uma taxa de desemprego que estava subindo, ela voltou a cair, e uma geração muito forte de vagas no mercado, nos Estados Unidos. Então, isso representou uma reprecificação importante na curva de juros americana e, consequentemente, na curva de juros de outros países. Ou seja, agora o mercado passou a precificar, né, que a gente chama um ciclo de queda de juros dos Estados Unidos mais devagar, né? E isso acaba tendo implicação para diversos ativos e acaba que a gente, né, diante dessa incerteza, né, como é um momento como eu falei, né, de projeções econômicas mais incertas, a gente tem que ajustar o nosso portfólio. Então, assim, dando um resumão, Carla, acho que falando lá de fora, né, depois a gente pode falar de Brasil, que está no outro estágio. Mas falando lá de fora, assim, né, a gente ainda está buscando alocações que se beneficiem de uma inflação baixa e cadente à frente, né, inflações perto da meta. E aí, quando a gente vai selecionar a nossa alocação, né, a gente fica vendo onde cada país está em termos de atividade, em termos de mercado de trabalho. O último dado que ele mostrou para a gente que a economia americana ela, ela não precisa de tanto estímulo no curto prazo. Pelo contrário, a gente acha que a taxa de juros lá ela pode cair por causa da inflação, mas cair de uma maneira mais devagar. Então, o que que a gente fez, né? A gente tem outros países que a gente acha que estão apresentando uma melhora inflacionária parecida, porém, ou tem uma combinação de preços melhor, ou então está mostrando uma atividade que está um pouco mais fraca. Então, a gente está procurando ter posições aplicadas, ou seja, que se beneficiam de queda de juros nesses outros países e, no momento, não está alocado nos Estados Unidos, né? Na verdade, o que a gente fez até no curtíssimo prazo foi até se proteger, né, de uma eventual alta adicional na curva de juros americana, e a gente faz aqui o que a gente chama de posições relativas, né? Então, a gente busca trabalhar com o diferencial de juros desses países em relação aos Estados Unidos. Mas, assim, passando um resumo, a gente está vendo um ambiente inflacionário bem favorável. A gente ainda acha que os bancos centrais dos países desenvolvidos eles vão conseguir executar um ciclo de queda de juros. A velocidade, né, a intensidade vai depender muito da necessidade, ou seja, o que dá necessidade, o que dá urgência de cair os juros é a velocidade de deterioração no mercado de trabalho, e nesse momento a gente acha que tem outras regiões que vão conseguir cair os juros mais rápido do que os Estados Unidos. Então a gente tem esse portfólio, e aí, além disso, né, quando a gente pensa, poxa, os juros Só uma pergunta estão. ainda sobre os Estados Claro, Unidos. Vocês têm, na estratégia multimercados, vocês também têm um mandato para renda variável, né? Como que sim. vocês veem renda variável nos Estados Unidos e se também não estão alocados lá? Não, perfeito. Eu justamente ia entrar nessa parte, né? Que aí quando você tem, até falando dos Estados Unidos, mas acho que vale para o mundo todo, assim, você tem uma inflação que já está ali perto da meta, né? A política monetária, ela está em níveis restritivos. Então, você tem uma dúvida se a economia está desacelerando rápido ou devagar, a gente entende que se torna um ambiente favorável para renda variável, para ativos de risco, né? Renda variável, volatilidade, crédito, tudo que é relacionado com prêmio de risco. Por quê? Se a atividade estiver bem, né, a inflação baixa, o Banco Central vai fazer um ciclo ali um pouco menor de taxa de juros, a economia vai continuar rodando. Porém, caso você tenha, né, a gente, de novo, está num ambiente de incerteza, e você tem uma piora maior de atividade, os bancos centrais eles têm bastante juros para cair. Então, assim, os juros americanos, ele estava ali 5,33, ele caiu, né, 0,5%, vai cair um pouco mais à frente, mas se precisar, se de fato a economia desacelerar, se a taxa de desemprego subir, ele tem muito espaço de política monetária. Então, isso dá um colchão, né, vamos dizer assim, é como se fosse um escudo muito forte para ativos de risco. Então, a gente gosta dessa combinação de posições que se beneficiam de queda de juros, né, de juros caindo mais à frente, combinando com posições otimistas, por exemplo, na Bolsa Americana, que é uma alocação que a gente tem mantido há bastante tempo aqui nos nossos fundos e a gente ainda gosta. Obviamente que a gente tem que oscilar o tamanho, né, buscar proteções, enfim, sem querer fugir muito do assunto, mas a gente tem que falar também dos riscos, né? Daqui a um mês, né? Exatamente um mês, vai ter uma eleição americana, que é um quadro também certo, gera volatilidade, então a gente gosta dessas posições, mas a gente acha que é o momento para você ter posições
até um pouco reduzidas para eventualmente se beneficiar dessa volatilidade que é inerente à incerteza, né? Quando você tem certeza, você tem volatilidade, então a gente tem aqui no nosso dever, no nosso trabalho, é se apropriar disso. E a gente sabe que a eleição americana não termina quando acaba a apuração, né? Como a gente Amém. tem, Trump deve terminar lá por dezembro, mais ou menos, como foi na eleição passada, ou seja, tem uma previsão de algumas semanas, né, de volatilidades. Espero que não seja assim. Queria voltar um pouco para o Brasil e entender como é que vocês estão posicionados, né? Como é que está a carteira nesse momento de aperto, de início, né, de aperto monetário por aqui. Então, assim, a gente falou do mundo, né, que a inflação está caindo, os bancos centrais estão começando a cair os juros, aí você fala, poxa, está todo mundo caindo os juros, né? Setembro foi um mês que, assim, que tiveram mais bancos centrais caindo os juros dos últimos muito anos. Eu não tenho aqui de cabeça, mas foi uma coisa emblemática, assim, né? E o Brasil subiu os juros nesse mês, né? Se a gente falasse isso 6 meses atrás, poxa, é muito difícil de acontecer. Mas a gente enxerga elementos que justificam o que aconteceu. Quando a gente fala assim, pô, tá todo mundo subindo a taxa de desemprego, o mercado de trabalho está ficando um pouco menos apertado, a inflação está caindo, a gente vê o Brasil numa posição cíclica diferente, né? O Brasil, a atividade tem surpreendido para cima, né? Então revisões para cima de atividade têm sido constantes. Não só atividade, mas também revisões relativas ao mercado de trabalho, que aí é muito importante para a inflação. Taxa de desemprego segue caindo, a geração de emprego muito forte, e salários no Brasil, né, rodando certamente acima da produtividade, ou seja, sinais de um mercado de fatores, né, mercado de trabalho bastante aquecido e uma inflação que ela deu sinal assim de melhora no início do ano, né? Porém, eu diria assim, a partir do segundo trimestre, a inflação aqui no Brasil voltou a piorar. Então, a gente observa, por exemplo, uma inflação de serviços, né? Aquela inflação de núcleos, né? Que a gente chama que são a inflação mais ligada ao ciclo econômico, já rodando bem acima da meta, né? Acima da meta, que é 3% no Brasil. Essa inflação está rodando ali mais para 4,5% até 5%. Então, é um quadro inflacionário que demanda, na nossa opinião, uma ação do Banco Central, né? Então, o Banco Central iniciou o ciclo de alta da Selic, né? Ele começou com uma alta de 0,25. A gente entende que há um trabalho a ser feito, né? Hoje, aqui, o nosso cenário base no Buy Asset, a gente está trabalhando com uma Selic que vai chegar a 13%, e é, de novo, colocar um asteriscozinho, 13% é o nosso cenário base, mas há uma distribuição de probabilidade, pode ser mais, pode ser menos. O que a gente pensa nesse momento de incerteza é o seguinte: a gente tem nosso cenário base e para onde está o risco, né? A gente vê uma inflação pressionada no curto prazo. Então, a gente entende que, até você perguntou em termos de posicionamento, apesar do mercado já estar precificando ali uma Selic perto de 13%, a gente ainda tem algumas posições que se beneficiam de juros mais altos e de uma inflação um pouco mais pressionada à frente, né? Mas aí você pergunta, pô, qual é a outra implicação para os ativos brasileiros, né? Juros aqui estão subindo, juros no mundo todo está caindo. E aí você teve recentemente também uma perspectiva de um estímulo, né, na China um pouco maior, a China que vem numa trajetória de aceleração muito importante, um grande pessimismo com a China. Ela E que prometeu uma rodada de estímulo. teve uma surpresa negativa, né? Se esperava que na volta aí do feriado teria aí Exatamente. mais alguma medida de estímulo e não veio. Exatamente. O mercado esperava que de ontem para hoje ia ter alguma coisa. Teve uma narrativa qualitativa forte, né, prometendo estímulos, mas não veio, por enquanto, nada concreto da parte fiscal. Mas, assim, a gente trabalha até como se fosse, eu diria que um risco para cima, assim, porque a gente entende que as commodities, por exemplo, no nível que estão, né, o petróleo, né, a pauta de exportação do Brasil, aí eu já estou mudando aqui e vindo um pouco para outro ativo brasileiro, que esse quadro de juros aqui no Brasil subindo, juros lá fora caindo, e umas commodities no nível que estão, a gente entende que se torna uma perspectiva positiva para a moeda brasileira, né, para o real, né? Então, volta a ser aquele equilíbrio de juros um pouco mais alto aqui no Brasil, né? O diferencial de juros do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente entende que estava baixo, né? Os juros aqui 10%, só que o juro americano a 5%, historicamente não é um diferencial tão alto para os riscos, né, que tem na economia brasileira. Então, para justificar, vamos dizer assim, o dinheiro, né, sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, a gente entende que precisa de atratividade maior do Brasil. E essa atratividade ela viria com um diferencial de juros, né, que já está precificado nas curvas. Por exemplo, o mercado está colocando que no final do ano que vem, o juro americano estava 3%, né, antes do dado de sexta-feira, agora está mais ou menos uns 3,5%, mas o Brasil está perto de 13%. Então, a gente entende que, se isso se concretizar, vai ser um vetor importante de apreciação da moeda brasileira. Então, a gente tem buscado aqui posições que se beneficiam de juros mais altos no Brasil no curto prazo, mas também de uma moeda brasileira aqui do real mais apreciado, mais valorizado. No momento, a gente nem está buscando muito contra o dólar americano, a gente tem procurado fazer com moedas com características parecidas, né, moedas da América Latina e também contra o euro, tá?
Acho que o que justifica isso é o quadro da economia americana, né, que deu algum sinal de que não está fraca, e também a incerteza relativa à eleição americana, porque a gente entende que, dependendo do resultado da eleição, ela pode ser um tema bem binário para o dólar, né? O dólar pode subir ou cair de acordo com o resultado da eleição americana, então a gente está preferindo esperar para depois ter um posicionamento mais relevante, direcional no dólar. Então, aí na carteira do fundo, vocês estão em moedas com uma visão construtiva para real, e aí posicionando em relação a algumas pares aqui da América Latina. Juros lá fora, vocês têm essa cabeça mais positiva para os países desenvolvidos, onde a inflação tá em queda, tem ali o espaço para corte de taxa, né? E Uhum. juros aqui ainda tem uma assimetria nos preços, ou já se estabilizou num patamar, num intervalo, né, de taxas já um pouco que não tem mais prêmio, né, que não tem mais, que não vale tanto o risco de ficar posicionado. Então, a gente estava se posicionado para juros mais altos, né? Então, assim, de fato, o mercado andou, né? Como eu falei, o mercado já está colocando o que a gente chama na curva, né? Precificando que a Selic vai chegar perto de 13% um ano à frente. Então, na nossa opinião, já o que a gente chama aqui de risco-retorno, né? Já tem um risco-retorno mais equilibrado. Então, por isso, a gente tem posições mais leves, tá? Então, a gente não acha que tem mais uma simetria para se posicionar de juros mais altos, mas também, por outro lado, a gente acha que, para você fazer posições otimistas, né? Que normalmente são otimistas, que é aplicada em juros, a gente também acha que não tem prêmio suficiente, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente hoje reduziu bastante as nossas posições, mas como a gente vê um cenário inflacionário à frente ainda desafiador, a gente ainda está com uma cabeça aqui de se posicionar para o mercado pedir mais prêmio, né? Às vezes o Banco Central não precisa nem entregar, mas quando você tem uma inflação subindo, quando você tem assim o risco subindo, a gente entende que o mercado pode até pedir mais prêmio. Só fazer um parênteses assim, cara, dessa questão de política fiscal do Brasil. O mercado como um todo, o próprio debate na academia e no governo discute muito a dimensão da política fiscal no Brasil, que é a dimensão do risco fiscal, né? Do prêmio de risco, ou seja, qual as ações que vão ter que ser tomadas para a dívida brasileira parar de divergir, né? Parar de subir. E hoje, se você deixar no piloto automático, a dívida sobe ali 3 a 4% todo ano, 78%, 82% do PIB, 86%, 90% e vai embora. Então, assim, isso é muito relevante, obviamente é preocupante, isso gera prêmio nos ativos brasileiros, né? Eu diria que a consolidação fiscal é um dos principais desafios da economia brasileira, mas tem uma outra dimensão que a gente acha que está, no momento, até sendo mais relevante para preços, que é a dimensão do quanto essa política fiscal ela tem incentivado a demanda agregada, né? Tem gerado mais atividade, que se converteu em salários e que está gerando uma demanda aquecida, que está crescendo mais rápido do que a oferta e está gerando pressões inflacionárias. Então, a gente está bastante atento a isso. Eventuais mudanças na política fiscal, seja para restringir o gasto, seja para gastar mais, elas vão ser muito importantes para a precificação dos ativos brasileiros, principalmente para a curva de juros, e, obviamente, o quanto que o Banco Central vai precisar reagir para contrabalancear isso. A melhora da nota, né, da classificação de risco do Banco do Brasil, que a gente viu aí na semana passada, não tem muito fundamento na avaliação de vocês, então? Olha, Carla, essa realmente é uma pergunta muito polêmica, né? Ela deu muita polêmica na mídia, deu polêmica na academia, e aqui internamente no Baiaço deu muita polêmica, né? A gente tem mais de 80 pessoas aqui trabalhando junto, tem mais 25, 30 que ficam discutindo ali todo dia sobre economia, A ou B, então as opiniões divergem muito, assim. Então, assim, eu estou conversando com você, então eu vou dar a minha opinião, que não necessariamente opinião de consenso aqui, mas assim, até porque não há um consenso. O que eu acho, assim, olhando até as explicações, né, que foram dadas pela agência Moody's para subir a classificação de risco do Brasil, o que a gente entende, até como caso, eu acho que eu posso falar como caso, assim, o otimismo dela em relação ao crescimento potencial brasileiro, a gente entende que ele é um pouco otimista demais, assim, né? O Brasil, de fato, surpreendeu o crescimento nos últimos 3 anos, né? Então, começou, pô, as pessoas, vai crescer 1,5, vai crescer 1, acabou crescendo 2,5, 3. Só que a gente entende que uma boa parte disso não é explicada por produtividade, porque é a produtividade que leva ao crescimento sustentável. Por quê? Porque o Brasil acabou fazendo estímulos fiscais, não à toa que a taxa de desemprego caiu. Então, para você crescer mais, você teve que adicionar pessoas ao mercado de trabalho, mas a taxa de desemprego não dá para cair para sempre. Então, não dá para crescer na mesma velocidade que a gente cresceu nos últimos 3 anos. O crescimento à frente vai diminuir. Então, a gente não é tão otimista assim com o crescimento potencial como estava na nota. A parte que a gente entende, que a gente concorda, é a questão de você passar uma régua global e ver a questão do Brasil contra o resto do mundo. Porque
principalmente depois do Covid, essa elevação de dívida dos governos, ela foi um fator comum para o mundo todo, tá? Então, assim, e principalmente nos países desenvolvidos. Agora, quando a gente compara o Brasil contra, por exemplo, países que são mais comparáveis, México, África do Sul, aí você vai para a Colômbia, a gente entende que o Brasil tem sim uma dinâmica de dívida, né, um quadro de dívida pública que ele é mais desafiador, né, por alguns motivos, né? Primeiro, a dívida no Brasil já é mais alta, o Brasil paga mais juros da dívida, né? Que aí no final isso aí é simplesmente porque é oferta e demanda, né? Você gasta mais, você precisa pagar mais juros, você tem menos poupança para financiar os seus gastos. Então, assim, voltando, o Brasil tem uma dívida alta, gasta bastante com juros, né? Os juros aqui no Brasil são altos e você tem um orçamento muito engessado, né? É difícil cortar gasto no Brasil. Mas a gente quando você vai olhar no final, o que sobra para manobrar é menos de 10% dos gastos, né? Então é um gasto muito indexado. Por isso que se fala tanto em reformas, né? É um país que realmente, para você endereçar a questão fiscal no Brasil, você de fato precisa de reformas econômicas mais relevantes. Sim, sim. Não acho que o tema fiscal ele é um tema polêmico que não vai ter um consenso, né? Porque é isso, é um tema extremamente complexo, né? Num país gigante, muito maior que Colômbia, por exemplo, que é o Uhum. país que a gente compara aqui. Tiago, quero te agradecer demais aí pela entrevista, viu? Muito obrigada. Cara, eu que agradeço, o prazer foi meu, estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Vamos contar aí com vocês e a gente encerra por aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi da Júlia Pereira, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Até lá.